Shalom, eu sou Asmir Macedo e seja bem-vindo à página Manejando a Palavra. Se você não é inscrito, venha logo se inscrever e fazer parte dessa família. E não se esqueça de tocar os sininhos para você receber as notificações. E o tema de hoje é sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? Sabemos que os livros têm os livros apócrifos e os livros canônicos. E os livros canônicos são aqueles que foram inspirados por Deus, pelos profetas e seus escritores. E percebemos que esses livros são os livros aceitos, os livros canônicos. E os livros apócrifos foram livros que não foram recebidos e não foram inspirados por Deus e pelos seus profetas. São autores desconhecidos e são autores que não faziam a vontade de Deus. E você percebe que nesses livros apócrifos são livros não aceitos, são livros que não são inspirados e não foram aceitos pela igreja. E são livros que deturpam o ensinamento do Evangelho. E você percebe que eles são dados como livros de heresias. E muito antigo, nos tempos remotos, quando a igreja estava sob todo o seu comando, a igreja, quando ela encontrava esses livros, ela pegava esses livros e destruía, ela queimava esses livros. E muitas das vezes também pegava muitos desses livros e guardavam as 7 chaves. E percebe que até o Vaticano hoje tem muito desses livros guardados as 7 chaves nos arquivos secretos do Vaticano. E esses livros, eles contradizem as escrituras sagradas. E eles são heréticos, eles vão contra o ensinamento e a doutrina de Cristo, eles vão contra a doutrina da sua mensagem, a sua palavra, e eles são dados como os livros de heresia. Mas afinal, o que é uma heresia? A palavra heresia vem do latim, que se chama hereses, que por sua vez deriva de um termo grego que significa basicamente escolha ou opção. E agora, falando de heresia, percebemos que a heresia vem do latim, que se chama hereses, e que se deriva do grego, que significa basicamente escolha ou opção. Então você percebe que a igreja, antigamente, era o centro da informação, o centro da inteligência e da sabedoria. E a igreja comandava tudo. E a sua doutrina era a palavra de Deus, eram os 10 mandamentos, eram os 5 livros de Moisés, era o Novo Testamento. Então você percebe que dentro disso começa a surgir as heresias e os livros apócrifos. Você percebe que os livros apócrifos, eles começam a surgir para deturpar aquilo que já existe. E aí você começa a ver seguidores que não querem seguir a mensagem de Deus, que não querem seguir a palavra de Deus, e elas começam a ter uma outra opção, uma outra escolha. E essa escolha seria os livros apócrifos, seria outras religiões, como o paganismo, como o politeísmo. Então você percebe que a heresia é quando uma pessoa quer deturpar aquilo de um crédulo que já foi estabelecido. E o que antigamente foi estabelecido era a palavra de Deus, era a mensagem de Deus. E a Igreja Católica era o domínio acima de tudo. Então você percebe que o crédulo era a Igreja Católica que tinha estabelecido a palavra de Deus. E então a heresia começa a surgir para deturpar aquilo que já foi estabelecido. E como fala aqui, que também se deriva do grego, que significa basicamente uma escolha, uma opção. Então a heresia é uma pessoa que tem uma escolha própria, uma outra opção, sem ser aquilo que já foi mandado. Trata-se de uma linha de pensamento que é diferente, ao contrário, a um credo já estabelecido. O termo também é usado para definir qualquer tipo de deturpação,
de sistemas filosóficos instituído, bem como alterações observadas em ideologias políticas ou até mesmo em movimentos artísticos. O fundador de uma heresia, mesmo que não considere como tal, passa a ser conhecido como heresiarca, próprio autor em arquivos secretos do Vaticano. Quem não conhece a associação entre heresia e religião? Principalmente com a católica, e quase imediata a própria ortodoxia religiosa define a heresia como um desvio de verdade universal, de modo que mesmo se todos os seres humanos acreditarem num erro, ele não passará por isso a ser verdade. E como surgiu tal termo? Pelos registros históricos, tudo teria começado com os cristãos que usavam para nomear ideias que vinham de encontro às suas crenças, que eram catalogadas como falsas doutrinas. Então esses livros apócrifos, que eram livros que desviava totalmente daquilo que já foi estabelecido, era um outro caminho, uma outra escolha que a pessoa tinha, eles catalogavam esses livros apócrifos e eles viam que eram totalmente livros heréticos, que não batiam com os livros canônicos, com os livros que foram inspirados por Deus, pelos profetas e seus escritores. Então esses livros ali eram postos, eles eram lidos, examinados, havia hermenêutica e não batia com aquilo que Deus falava. Então foi citado como livros apócrifos, livros heréticos, e muitos desses livros foram queimados, foram destruídos nas épocas remotas, mas muitos livros desses estão guardados com 7 chaves no Vaticano. Amém? Então deixa essa mensagem sobre os livros apócrifos e sobre a heresia. Amém?